Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para gravar este vídeo para responder ao comentário do Sr. Jorge Bastos Malheiro, que comentou um vídeo que eu postei há uns meses atrás, onde demonstrava que um casal em Portugal, vivendo com um salário mínimo, não conseguia programar a sua vida em termos futuros. Aliás, tem mesmo muita dificuldade, extrema dificuldade, em programar a sua vida mês a mês. Esse senhor contestou aquilo que eu disse, com um texto enorme, de forma que tornaria-se extremamente complicado responder da mesma forma, através de um texto, responder ao comentário dele. Então coloquei apenas a informação que iria responder da forma que estou a fazer agora. Nessa altura, essa pessoa mandou-me um novo comentário dizendo o seguinte: não se incomode, eu fui administrador de várias empresas e conheço bem as artimanhas de pessoas que pensam como eu, provavelmente. Eu achei aquilo de um pedantismo enorme, mas pensei duas vezes se valia a pena perder tempo a responder o comentário de uma pessoa que assume logo à partida essa postura. Mas achei que sim, que vale a pena responder, até porque há muitas pessoas que pensam como este senhor e é preciso responder a forma com que ele apresenta as coisas. Não porque ela conteste aquilo que eu disse, porque isto é perfeitamente normal, as pessoas não têm que concordar comigo. Eu expresso as minhas opiniões, as pessoas que pensam de outra maneira colocam os seus comentários dizendo que entendem as coisas de outra maneira. Por exemplo, quando eu postei esse vídeo, houve algumas pessoas que não concordaram que fosse exatamente assim. Inclusivamente fui ver um vídeo de um casal de jovens brasileiros que trabalhavam em Portugal e que demonstravam que sim, que era possível viver em Portugal com os dois ganhando o salário mínimo. E eu achei aquilo muito estranho, porque as minhas contas não batiam com isso. Eu não conseguia entender como é que se consegue. E quando eu digo viver, não é sobreviver, eu digo viver com dignidade. E eu achei aquilo muito estranho, como disse, e fui procurar saber exatamente como é que era possível isto. Vi o vídeo, vi como é que as pessoas faziam os gastos e continuava a achar que ali havia qualquer coisa que não estava a bater muito certo. Então procurei saber como é que, de facto, esses jovens conseguiam equilibrar as suas contas e ver condignamente com os dois a ganhar o salário mínimo. E é nessa altura que eu descubro que esse jovem casal já tinham voltado para o Brasil porque afinal tinham constatado que não era exatamente assim. Eles provavelmente, quando vieram para Portugal, limitaram-se a fazer o câmbio do real para o euro e lhes pareceu que ganhando o salário mínimo iam poder viver bem em Portugal. E inicialmente fizeram lá os cálculos à maneira dele, foram fazer algumas compras e provavelmente não, certeza absoluta, que não entraram com todos os fatores, com todos os custos, para poder constatar que de facto não, é muito difícil viver-se com salário mínimo em Portugal. De forma que acabaram por ir para o Brasil, porque constataram o óbvio que viver com salário mínimo em Portugal não é diferente de viver com um salário mínimo no Brasil. Basicamente é a mesma coisa, são o mesmo tipo de dificuldade. Nesse caso, entre viver com dificuldade num país estrangeiro e viver no país deles, eles optaram naturalmente por voltar para o país deles. Aliás, poderia citar aqui outro exemplo, o anterior Presidente da República, que mesmo sendo uma das pessoas que concordam com o salário mínimo que Portugal pratica, chegou a afirmar que ele próprio não conseguia viver com 10 mil euros por mês. É evidente que uma afirmação dessa num país onde o salário mínimo é de 530 chega a ser ofensivo para as pessoas que têm que sobreviver com o salário mínimo, ainda mais quando essa pessoa acha que essas pessoas podem viver com o salário mínimo. É muito fácil nós acharmos que não podemos viver com 10 mil euros e achar que os outros podem viver com 530, desde que nós nos consideremos que somos de uma casta superior e que temos por isso certos privilégios que os outros não têm. Quando se vê o mundo dessa forma, é muito fácil olhar para os outros com um certo distanciamento. Bom, mas vamos agora concretamente responder ao comentário do Sr. Bastos Malheiro.
Esse senhor começa o seu comentário da seguinte maneira: vamos colocar os pontos nos is, vamos falar a sério. Ou seja, ele coloca-se logo no início com uma postura extremamente arrogante daquela pessoa que assume que é dona da verdade, e qualquer pessoa que pense de forma diferente tem algum problema e, portanto, ele coloca-se logo em bicos de pés, aliás, na linha da resposta que ele já me tinha dado anteriormente, sem me conhecer de lado nenhum, sem saber quais são as minhas qualificações. Ele assume-se logo, que pelo facto de ter sido administrador de várias empresas, não sei se foi ou se não, isso pouco me importa, ele assume-se logo como uma pessoa intelectualmente mais preparada do que eu, mesmo sem me conhecer de lado nenhum e sem saber quais são as minhas qualificações, como disse. Então, e a seguir ele continua: só quem é preguiçoso ou incompetente é que pensa em viver em termos de salário mínimo, até porque nem em todos os países da União Europeia existe salário mínimo. Claro que com esta frase ele está a ofender milhões de portugueses que vivem com salário mínimo. E eu sei que, até por leitura do resto do texto, que o que ele tenta defender é que as pessoas que entram no mercado de trabalho ganhando o salário mínimo, elas não se mantêm aí, elas vão subindo. O problema é que isso não é verdade. O problema é que a maior parte das pessoas que vão trabalhar em algumas indústrias na parte de produção, elas entram na empresa a ganhar o salário mínimo. Elas, mesmo que a dada altura os patrões resolvam subir-lhes o salário, é sempre um pouco acima do salário mínimo. O salário delas vai manter sempre num patamar extremamente baixo. Pensar-se que essas pessoas são incompetentes, elas ganham o salário mínimo porque são incompetentes. Não, elas ganham o salário mínimo porque não lhes pagam mais. Elas de facto merecem ganhar muito mais. O problema é que elas não têm hipótese. Elas ou aceitam ganhar aquela miséria, ou então ficam desempregadas, o que é uma situação de facto pior do que ganhar aquilo, não é? Bom, mas então vamos prosseguir com o comentário deste senhor. O salário mínimo existe em quase todos os países da Europa, não é mais do que uma garantia de que os trabalhadores, eventualmente em dificuldade ou início de atividade, não são explorados por empresários sem escrúpulos. Daí também a existência de contrato de trabalho para a segurança dos próprios trabalhadores. Bom, de facto, o salário mínimo, quando foi criado, foi em relação a isso. Eu podia, pura e simplesmente, concordar com isto. A questão é que tenta-se passar a ideia de que isto ainda é assim. Mas, de facto, não é. Eventualmente, nunca foi. O que acontece é que os patrões contratam a pessoa para ganhar o salário mínimo numa fase inicial, mas depois, por mais que essas pessoas se qualificam, ainda que eventualmente possam ter algum aumento de salário, elas se mantêm sempre muito próximo do valor do salário mínimo. Isto não é de facto verdade. O salário mínimo foi exatamente criado para evitar esse tipo de exploração. O que acontece é que muitos empresários, infelizmente não todos, porque alguns têm uma consciência completamente diferente. Eu vi recentemente um vídeo de um empresário com atitude excepcional, onde o salário mais baixo na empresa dele estava muito, mas muito acima do salário mínimo, e no entanto era uma empresa lucrativa, com os trabalhadores motivados, com um patrão com contacto direto com os trabalhadores, preocupados inclusivamente com questões pessoais de trabalhadores, com uma filosofia de trabalho completamente diferente. Portanto, é preciso ver que nem todos os empresários são assim. Quando eu estou a criticar aqui, eu estou a criticar um modelo de gestão de algumas empresas, alguns empresários e administradores de empresas. E isto não serve de modo nenhum para todos. Há, evidentemente, exceções e, felizmente, algumas que vale a pena, inclusivamente, serem citadas. Mas a questão é essa, é que o patrão o que é que faz? Esse dinheiro, que de facto é para evitar esses abusos, passou a ser um patamar de pagamento. Ok, isto aqui é a base que a lei me permite pagar, é aquilo que eu vou pagar, ponto final, parágrafo. Ele cita o facto de alguns países europeus não terem o salário mínimo. A questão é que esses países europeus que não têm o salário mínimo, eles não têm precisamente porque não há essa necessidade de moralizar a relação entre o empregador e o empregado, porque já existe essa moral intrínseca na própria sociedade. O próprio patrão tem vergonha de pagar ao funcionário valores tão baixos quanto esse, porque ele sabe que isso não permite os países
Portanto, as pessoas viverem com dignidade. Então, eles pagam um valor tão justo quanto possível. Eu vou citar, por exemplo, um dos países que eu mais cito e que é o exemplo daquilo que eu gostaria de ver em Portugal e em todos os países do mundo, que é a Noruega. Na Noruega, todas as grandes empresas são empresas nacionais. No entanto, não quer dizer com isso, pronto, então são empresas nacionais, são comunistas. Não tem nada a ver com comunismo. É um país que funciona na lógica do socialismo, mas essas empresas são bem geridas, dão lucro, e esse lucro reverte em favor da população. De forma que, quando se deu a crise de 2008, a Noruega praticamente não sentiu nada, até porque ela já tinha, ao longo do tempo, acumulado um fundo enorme que lhes permitiria viver, eventualmente, sem rendimento durante anos. De forma que um país onde não tem esses tipos de problemas de pagar salários baixos, onde a qualidade de vida, o nível de vida é extremamente alto, o país não deixou de ser competitivo. Pelo contrário, o país é dos países onde se vive melhor e as pessoas têm excelente saúde gratuita, têm excelente educação gratuita, têm um sistema de proteção social fora de série. E as empresas não dão prejuízo, porque se elas dessem prejuízo, elas fechavam as portas. Portanto, continuar-se a defender uma lógica de pagar mal para ser competitivo é a lógica do mau gestor, porque o mau gestor é que vai sempre pela forma mais fácil. Porque difícil é fazer uma análise dos problemas da empresa, analisar a forma de procedimento em vários setores e corrigir aquilo que está mal, de forma a aumentar a produtividade, porque isso é outra questão que convém chamar a atenção, porque muitas vezes nós ouvimos políticos dizer que a razão para os salários em Portugal ser baixos é da baixa produtividade. Mas dizem isto e deixam apenas no ar, muitas vezes, acredito eu, com a intenção de ser o próprio trabalhador a assumir algum complexo de culpa dessa baixa produtividade ser da responsabilidade dele. E, na verdade, ele não é o responsável, pelo contrário, ele é vítima desse processo. Até porque é fácil de se entender. Um trabalhador português que vai para a França ou para a Alemanha não baixa a produtividade nesses países, até porque se baixasse esses países deixariam de receber esses trabalhadores. O que acontece é que a baixa produtividade tem a ver com um problema, aí sim, o problema é grave em Portugal, que é da qualidade da gestão. A gestão é muito má em Portugal. E as empresas não fazem planeamento estratégico, é uma coisa que a maior parte das empresas nunca ouviram falar. As empresas não fazem sequer uma análise de procedimento em cada um dos setores para detectar o que é que está a fazer de bem e o que é que está a fazer de errado para se corrigir. Quando ela tem algum problema de baixa produtividade e de competitividade, normalmente o que elas fazem é ir pelo caminho mais simples. É despedir funcionários, congelar salários. Enfim, vão sempre pela forma mais fácil. Mas isso não tem nada a ver com gestão. Fazer isto não tem nada a ver com gestão. Não quer dizer que, muitas das vezes, essa não é a ferramenta que a gestão deve usar. Mas essa deve ser a última ferramenta. A primeira ferramenta é corrigir as coisas que estão erradas. Aliás, corrigir antes. Porque mesmo aquilo que está a funcionar bem pode funcionar muitas vezes melhor. Quase sempre pode funcionar melhor. E eu falo isso porque sei do que estou a falar. Porque eu não vou aqui puxar dos meus galões como este senhor, não tenho necessidade disso, mas, evidentemente, eu sei inclusivamente distinguir o facto de ele dizer que foi administrador de várias empresas. Isso para mim não me diz absolutamente nada, porque eu conheci bons administradores, pessoas que sabiam o que estava a fazer, mas conheci muitos que não sabiam sequer ler um balancete. Eu olhava para um balancete e não sabia analisar. Portanto, dizer que por ser um bom gestor qualifica a pessoa, não é verdade. Eu posso citar aqui um exemplo muito rapidamente de um caso de um administrador de uma empresa que até tinha lucrativa, uma empresa de dimensão relativamente grande, não era uma empresa de Zeca de vão de escada, em que, tentando corrigir alguns procedimentos e tentando fazer com que a empresa tivesse melhores resultados, o administrador teve essa resposta brilhante. Eu para saber se a minha empresa dá lucro é muito fácil. Se a conta bancária sobe é porque estou a ganhar dinheiro, se a conta bancária desce é porque eu estou a perder dinheiro. Portanto, perante isto, torna-se muito complicado você convencer essa pessoa de que de facto há coisas a corrigir e que é preciso corrigir.
Isso para não falar no facto de não haver investimentos, por exemplo, em tecnologia de ponta, manter as empresas atualizadas. As empresas são criadas com uma tecnologia, ficam décadas com aquela mesma tecnologia e não procuram outras que sejam mais eficientes, que produzam com mais qualidade. Bem, mas sobre isso a ideia é responder este senhor, não é propriamente uma ideia de dar uma aula de gestão. Mas então vamos prosseguir aos comentários do senhor Malheiro. Mas isso não é de modo nenhum limitativo. Se a pessoa merecer trabalhar e se valorizar profissionalmente, pode aspirar a salários muito mais elevados, assim o mereça. Pois é, Sr. Malheiro, é muito difícil continuar a acreditar que o senhor foi administrador de uma empresa. Ou então, isto é um cinismo atroz, porque, salvo exceções, que eu admito que possa haver exceções, na grande maioria dos casos, na esmagadora maioria dos casos, as promoções dentro das empresas não obedecem muito a essa lógica. As pessoas que entram nos níveis mais baixos, elas não têm nenhuma esperança de conseguir atingir o topo e salários muito mais elevados, como você diz. Isso são casos, a não ser, quando acontece muitos casos, quando a gente vai tentar descobrir como é que foi que aquele funcionário chegou lá, são raros os casos que é por mérito. A maior parte das vezes o que existe é alguma relação de amizade, de parentesco com alguém, é aquilo que se chama em Portugal de cunha. Muitas vezes é uma cunha que consegue fazer com que um funcionário suba na empresa ou até que seja colocado na empresa. Aliás, se o senhor de facto foi administrador de alguma empresa, você sabe que, por exemplo, nas PMEs, mas não só, mesmo nas grandes empresas, normalmente o que acontece é que o empresário procura empregar sobretudo os familiares, os filhos, os parentes mais próximos, e essa é a primeira motivação. Claro que depois ele tem necessidade para alguns setores de pessoas de facto com as competências para aquilo e que nem sempre não tem nos parentes as pessoas com essas competências. Mas o que acontece muitas vezes é que os parentes acabam por ocupar os lugares de decisão, mas quem faz de facto o trabalho, quem de facto produz para que ele tome as decisões muitas vezes orientadas, são essas pessoas que estão nos escalões mais baixos. Por isso que se encontra muitas vezes nas empresas pessoas muito mais competentes, muito mais capazes a trabalhar nos escalões mais baixos do que nos do topo. Mas vamos prosseguir. O senhor também diz que o trabalhador, desde que se valorize, ele consegue subir. Acontece que um trabalhador, isto é fácil de se entender e de certeza que o senhor tem algum problema com os números, porque um trabalhador que ganha o salário mínimo nacional, pelos seus próprios meios, ele não tem nenhuma condição, é praticamente impossível ele se valorizar, porque com o salário mínimo ele consegue mal equilibrar as suas contas mês a mês, quanto mais ter um fundo para a sua valorização profissional. E você pode dizer, não, mas a empresa dá essa valorização. Não é bem assim. O senhor sabe que não é bem assim. Porquê? Porque o que acontece na maior parte dos casos é que, como as empresas são obrigadas a dar formação aos seus trabalhadores, o que elas fazem é contratar formação e, infelizmente, elas não contratam aquela formação visando algum tipo de mais-valia para a empresa. Infelizmente, precisamente pelo facto de muitas empresas serem extremamente mal geridas, o empresário não ter esse tipo de visão, o que eles fazem, ok, tenho que cumprir essa lei, paciência, vou cumpri-la. Então o que é que eles fazem? Contratam as empresas para dar formação, normalmente em coisas que interessam muito pouco a organização, ele não vai ganhar nada com isso. Muitas vezes, como o senhor sabe, os trabalhadores nem sequer assistem às aulas, elas são previamente avisadas de que vai haver uma fiscalização, vai lá a fiscalização ver, e estão lá as pessoas que foram muito rapidamente assinar as folhas de presença de toda uma semana, e pronto, a fiscalização passa, aquilo passa, e o curso fica dado como dado, e o trabalhador não extrai absolutamente nada daquilo, nem a empresa. Quando é que a empresa dá formação? No caso, quando investe em algum equipamento novo em que ela tem então necessidade sim de formar alguém para trabalhar nesse novo equipamento. E nesse caso, algumas pegam aqueles funcionários que eles veem que têm mais facilidade em aprender e eles dão essa formação. E quer dizer, então com isso o trabalhador aumenta o seu salário significativamente.
Na verdade não, sabe? Você sabe que não. Na verdade o que acontece é que esse trabalhador é valorizado profissionalmente, passa a produzir mais e melhor, porque o equipamento é de melhor qualidade, mais uma vez aquela questão do problema da baixa produtividade, não ser do trabalhador, mas sim muitas vezes do equipamento e da forma da empresa trabalhar. Se eventualmente a empresa dá um aumento, é apenas ligeiramente mais alto, quanto mais não seja para garantir que o empregado não saia logo a seguir da empresa para ir trabalhar para outra qualquer, porque se ele ganhar o mesmo, ele também pode fazer o mesmo para outra empresa e depois ter que formar outro e ele causar algum transtorno. Mas ganhar muito mais, é difícil acontecer isso. Como o senhor sabe muito bem, isso admitindo que o senhor falou a verdade e eu não ponho isto em causa. Bom, depois o senhor diz o seguinte: Portugal é o país da União Europeia com salário mínimo mais próximo do salário médio, embora esteja na média, bom, por aí fora. Bom, basicamente o que o senhor diz é o seguinte, que pelo facto de, em termos estatísticos, o salário médio em Portugal ser próximo do salário mínimo, isso mostra que o salário mínimo está ajustado à realidade do país. Não, Sr. Malheiro, não é nada disso. Olhando esses números só para os números, eles não dizem absolutamente nada. E eu vou tentar explicar isso de uma forma didática para o senhor perceber. Vamos imaginar dois países hipotéticos com a mesma população. No primeiro país, metade da população ganha 1000 euros. Outra metade ganha 500 euros. O salário médio nesse país é de quanto? 750 euros. No outro, com a mesma população, 1/3 ganha 1000 e 2/3 ganha os mesmos 500. O salário médio, o salário mínimo nesse país é, logicamente, porque muito mais gente ganha o salário mínimo, está muito mais próximo do salário médio. Porque no primeiro, como é metade, quer dizer que são 250 euros para o topo e 250 euros para baixo. O salário médio está ali no meio. No outro não. Como tem muito gente mais em baixo, está baixo. Portanto, olhar para esses números não diz absolutamente nada, sabe? No outro até podia-se dizer que a situação é pior porque o salário mínimo está mais distante do que o salário médio e na realidade, a realidade desse país é melhor, é muito melhor do que o do outro. Porque metade da população ganha mais do que no outro. Enquanto que num 1/3, 2/3 ganha o salário mínimo, no outro apenas metade ganha o salário mínimo. Espero que o senhor tenha entendido isto, porque, como eu disse, eu deparei-me com administradores de empresa que não sabiam ler um balancete. E eu começo a achar que o senhor provavelmente é desse tipo de administrador que olhava para um balancete e não fazia a mínima ideia do que aqueles números queriam dizer. Eu não queria estar a fazer isso com o sentido de ofender ou querer dar algum tipo de lição. O problema é que o senhor escreve essas coisas, ainda mais da forma que o faz, de uma forma em que tenta de alguma forma me atingir, o que evidentemente não consegue, porque além de eu saber quais são as minhas qualidades, quais são as minhas competências e portanto nada que o senhor diga que não esteja de acordo com aquilo que eu sei de mim próprio me vai atingir, eu sei que eu sinto pelas suas palavras que o seu objetivo era esse, mas falhou completamente, sabe? A única coisa que o senhor conseguiu com os seus comentários foi ofender outras pessoas, como é o caso das pessoas que ganham salário mínimo e que se verem esse texto, elas vão ver assim, porra pá, quer dizer que eu então, por trabalhar aqui nesta empresa 20, 30 anos, já estou quase a atingir a idade da reforma e aquilo que eu ganho é basicamente o salário mínimo, muito próximo do mínimo, quer dizer que tudo isto é por ter sido esses anos todos incompetente e preguiçoso? Eu vou-lhe dar só mais uma dica em relação a isto. Quando eu li esta frase, a primeira ideia que me veio à cabeça foi, e quem tiver conhecimentos de história sabe disso, no tempo da escravatura, os dois senhores de escravos, por exemplo, quando se encontravam, era normal falarem sobre os seus escravos e tentarem justificar os maus tratos que tinham com os seus escravos com o facto de eles serem preguiçosos. No entanto, ao mesmo tempo que estavam a falar isso, eles, por exemplo, chamavam, exigiam que uma escrava que estava eventualmente na cozinha a preparar o jantar, por exemplo, fosse servir uma bebida qualquer à visita. Quer dizer, aquela pessoa que não se deu ao trabalho de levantar, de servir a ele e servir a visita, foi chamar outra pessoa que estava a trabalhar para fazer esse trabalho,
Não é ele que é o preguiçoso. O preguiçoso é ela que, para ele, tem a obrigação de fazer isso. Outra coisa em relação ao salário médio. O número de salários médios tem outro erro muito grande, que olhando só para os números, as pessoas não percebem. Em Portugal acontece essa coisa muito estranha. É que ao mesmo tempo em que a maioria da população ganha extremamente mal, os salários são muito baixos, se for ver a nível da alta administração das empresas, os salários são muitas vezes mais altos que nos países mais ricos. É muito fácil você encontrar empresários em Portugal a ganhar mais do que um grande empresário na França, na Alemanha, nos Estados Unidos. Seria normal que, se esses empresários ganham muito mais, que o salário médio, o salário mínimo fosse equiparado ao desses países, não era? Mas não é. O salário mínimo é significativamente mais baixo e os salários mais altos são mais altos até que nesses países. Há qualquer coisa que não bate bem. Você pode dizer, mas isso quer dizer que os nossos administradores é do melhor que há. Não há nada melhor que os nossos administradores. O problema é que também não é isto que acontece. Está a entender? O problema é que... Bem, eu não vou perder mais tempo com isso. Eu acho que já respondi o suficiente. Olha, vemo-nos no próximo vídeo. Fiquem muito bem. E vamos continuar a acompanhar o canal, a partilhar os vídeos e a comentar. E se você discorda de mim, coloque, não tem problema nenhum, ponha os seus comentários a discordar. Tente ser um pouco mais educado, porque eu também, a gravar esses vídeos, tento ser o mais educado possível. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.